Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho narra Jesus rebatendo a oposição dos fariseus por ele tomar refeição com os publicanos e pecadores. Deus se importa com quem mais precisa dele: os pecadores, os empobrecidos, os excluídos e etc. Pois quem se enche de si mesmo e das coisas não dá espaço ao amor de Deus. Assim como Deus age com compaixão por nós, podemos agir da mesma maneira uns com os outros. Profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras da minha boca, como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. Porventura comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiros? Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara, já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só à pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores
e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. A comunidade mateana era majoritariamente formada por cristãos convertidos do judaísmo. Alguns termos, a estrutura literária, a argumentação rabínica, a maneira de citar o Antigo Testamento e as categorias teológicas demonstram o caráter judaico de Mateus. Havia uma preocupação com a organização da vida em comunidade, distinguindo-se do judaísmo que se reordenava após a destruição do templo. Os cristãos assistiram à guerra judaica e sabiam do que acontecera a Jerusalém. Aos poucos, as sinagogas vão excluindo os seguidores de Jesus da participação dos ritos. Então, Mateus conscientiza os cristãos de que eles são o verdadeiro Israel, pois, em Jesus, a herança de Israel se tornou universal, como fora prometido a Abraão. O episódio do Evangelho deste domingo mostra o chamado de Mateus e a convivência de Jesus com os cobradores de impostos e publicanos. Após o Sermão da Montanha, o evangelista descreve a atividade de Jesus por meio de 10 milagres em favor do povo. Jesus ensina a agir com acolhida e misericórdia, ao contrário dos fariseus que murmuravam e o criticavam. Passando pelas ruas, Jesus viu Mateus exercendo seu ofício de cobrador de impostos. Essa profissão era mal vista pelos líderes religiosos judaicos, porque demandava contato com pagãos, impuros, e recolhimento do dinheiro deles para o Império Romano, envolvendo muitas vezes injustiça e favorecimento próprio. Jesus não se importa em se aproximar de alguém desprezado pela religião do seu tempo. Ele chama Mateus para segui-lo, da mesma forma que Deus agia no Antigo Testamento, contando com pessoas frágeis para realizar grandes coisas. Em seguida, Jesus se encontra na casa de Mateus, à mesa com publicanos e pecadores. Tomar refeição juntos significava amizade e comunhão. Os fariseus, então, criticavam Jesus por se rodear de gente mal afamada e tratá-la como amigos. Provavelmente, não era um comportamento comum entre os mestres de Israel. Jesus se mistura com gente impura perante a lei. A reação à reprovação dos fariseus é o ensinamento. Os doentes precisam de médico, logo são os pecadores que precisam da misericórdia de Deus manifestada em Jesus. A presença de Jesus entre os rejeitados pela religião trazia a salvação pela misericórdia, não por ameaças. Aqueles fariseus se achavam justos e por isso não acolhiam a boa nova anunciada e praticada por Jesus. Como um mestre diferente, Jesus ainda recorre ao profeta Oséias para fazê-los pensar no que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. Enquanto outros interpretavam a lei para viverem melhor conforme a lei, Jesus partia da realidade das pessoas com as quais se encontrava para interpretar a lei. Ele aproximava o reinado de Deus das pessoas. Oremos.
Deus nosso Pai, nós te damos graças pela primeira vinda do teu Filho, pois ele tornou-se tão próximo de nós, sentou-se até à mesa dos pecadores, para nos convidar a segui-lo. Nós te pedimos por todas as nossas comunidades, que o teu Espírito nos torne acolhedores para com todas as pessoas, próximos, e que as nossas assembleias sejam sinais vivos da universalidade da tua salvação. Jesus, manso e humilde de coração, faça nosso coração semelhante ao vosso. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.